Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso painel virtual do 20º Simpósio de Direito Tributário da PET. Uma alegria receber aqui o professor Edson Carlos Fernandes, que é um dos coautores do livro de Imposto de Renda 100 anos no Brasil, que vai falar aqui um pouco do seu artigo que foi escrito, que trata sobre lucro contábil e lucro real. Esses painéis virtuais do 20º Simpósio é um início às comemorações de 20 anos da PET, da instituição. E o professor Edson Carlos Fernandes é advogado, mestre em Direito Político e Econômico pela Mackenzie, doutor em Direito de Relações Econômicas Internacionais pela PUC, São Paulo, é professor da GV e co-coordenador do curso de pós-graduação em Direito Tributário do CEL, coordenador também do GDEC, que é o Grupo de Estudos de Direito Tributário e Direito e Contabilidade, da GV também, é professor doutor da FEA USP, e então é uma imensa alegria, professor, recebê-lo. Passo a palavra e vamos lá. Olá, Fernando. Muito obrigado. Em nome da PET, eu agradeço a oportunidade. Quero parabenizar pelo simpósio, um simpósio comemorando os 100 anos do Imposto de Renda, um marco realmente, e que a PET não poderia ficar de fora. Então, eu dou os parabéns ao Marcelo, a toda a equipe da PET, e é um prazer estar aqui, participando dessa iniciativa. Bom, o artigo que eu escrevi para o livro, em comemoração aos 100 anos, como o Fernando colocou, é o lucro contábil e lucro real. E é um tema bastante atual, porque nós temos conversado bastante, né, muito, sobre essa inter-relação entre contabilidade e direito tributário. Há ainda muito que estudarmos, ainda muitos consensos a serem construídos, mas no caso específico do lucro real, é importante nós notarmos que desde o Decreto-Lei 1598, que quando ele é regulamentado, né, nós temos o lucro real já no CTN desde 1966, mas com o Decreto-Lei 1598 ele é regulamentado à luz de uma primeira grande mudança que nós tivemos na contabilidade, que foi a publicação da Lei 6404. E lá, então, já ficou definido e em vigor até hoje essa regulamentação de que o lucro contábil, o lucro real, ele é o lucro líquido ajustado de adições e exclusões. E que lucro líquido é esse? É o lucro líquido apurado de acordo com as normas comerciais. É assim que nós lemos lá no artigo 6º do Decreto-Lei 1598. Portanto, o lucro real ele vai tomar por base o lucro contábil, né? O lucro líquido apurado de acordo com as normas comerciais. As normas comerciais são exatamente as normas sobre contabilidade que estão na Lei 6404. Então, o lucro real ele vai partir do lucro contábil. Se ele parte do lucro contábil, obviamente, muito do que é regulamentado na contabilidade vai influenciar a apuração do lucro real. Não quer dizer que eles são iguais, que eles são idênticos, é isso que eu vou comentar em seguida. Mas toda a base do lucro real está já na contabilidade. E isso é um ponto importante, porque em operações mais simples, em empresas que têm operações um pouco mais simples, né, que não têm tanta sofisticação, é possível que o lucro real seja exatamente igual ao lucro contábil. Isso é, teoricamente, é possível. Não é comum na prática, mas teoricamente é possível. Pois bem, o lucro real, então, ele inicia da contabilidade, nós temos que entender a contabilidade, e aí são feitos ajustes, como a lei diz. Que ajustes são esses? Eu classificaria em três grandes justificativas para esse ajuste. Primeiro, regras de governança corporativa. Quer dizer o quê? Né? E a evolução do estudo da governança corporativa nos mostra isso. Isso quer dizer o quê? Se uma determinada despesa não foi feita, um determinado gasto não foi incorrido para o benefício da própria empresa, ele não deveria sequer ser deduzido do lucro contábil, né? Quem
se beneficiou desse gasto, que não foi a empresa, então alguém foi, ou foi um funcionário, ou foi o administrador, ou foi o sócio. Quem se beneficiou disso deveria ressarcir a empresa. Isso muitas vezes não acontece do ponto de vista privado, nessa relação societária, ou na relação de trabalho e prestação de serviço, mas no direito tributário não se aceitam deduções de despesas que não tenham sido necessárias e relacionadas à operação. Eu diria que isso, então, é a obediência às regras de governança. Para fins de lucro real, só pode haver a dedução daquelas despesas que estão relacionadas à atividade e que tenham gerado algum tipo de receita, que tenham contribuído para a receita da empresa. A segunda é a questão de benefícios fiscais. Então, aí nós estamos no campo das exclusões. Por que que nós fazemos exclusões? Nós fazemos exclusões porque a lei tributária acaba isentando ou permitindo um tratamento diferenciado para determinadas receitas ou aceitando deduções maiores do que aquelas que estão na contabilidade. Por exemplo, né, um exemplo de isenção são os dividendos, né? Então, empresa que tem a receita de dividendo e que está lá no lucro contábil, essa receita vai ser excluída. Por quê? Porque dividendo não é tributado no Brasil, pelo menos não por enquanto. E eu tenho outros incentivos, como, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, o incentivo ao desenvolvimento tecnológico, a lei do bem. Então, nós podemos fazer determinadas deduções do imposto que não ocorreram. Por exemplo, 60% dos gastos eh, destinados à inovação tecnológica podem ser deduzidos, além dos gastos efetivamente. Na contabilidade, nós temos esses gastos, mas nós não temos os 60% a mais. Então, é uma exclusão que nós vamos fazer, que a lei permite seja feita, para que haja o aproveitamento desse benefício. Então, nós temos as adições, que são com base nas regras de governança, e as exclusões, que são tratamentos mais benéficos, né? Possibilidades de incentivos na apuração do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro. Muito bem. E qual é o terceiro grande fundamento? O terceiro grande fundamento, ele serve aos dois, tanto a adição como a exclusão, que é o princípio da realização. Uma despesa só será dedutível se realizada, uma receita só será tributada se realizada. E aqui é uma questão muito importante e que vai estabelecer o diálogo mais estreito entre o lucro real e o novo padrão contábil brasileiro, novo já de alguns anos, mas que são baseados nos critérios internacionais, nos IFRS. Por quê? Porque a contabilidade ela é baseada no princípio da continuidade. Então, a sucessão de exercícios sociais que nós temos na contabilidade vão acertando eventuais receitas e despesas que não foram realizadas. Como, por exemplo, despesa, provisão, receita, valor justo, mensuração a valor justo. São os dois grandes exemplos que a gente pode ter de despesa e de receita não realizadas ainda. Como eu dizia, a contabilidade, então, ela segue esse princípio da continuidade. Ela se resolve no tempo. A tributação não. A tributação é instantânea. Terminado o exercício, eu pago o tributo. E aí eu tenho outros reflexos para o exercício seguinte. Então, o princípio da realização, ele vai equacionar essa questão temporal. Ele vai dizer assim, bom, se essa despesa não está realizada, ou se essa receita não está realizada, não vai ter efeito tributário, porque o efeito tributário ele é instantâneo, ele é naquele momento. Então, com isso, nós conseguimos conciliar a base contábil, a base do lucro contábil, que deve ser respeitada para fins do lucro real, e a apuração do lucro real, e, no fim das contas, a apuração do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro. Obviamente, nós temos muito mais detalhes sobre esse diálogo,
mas eu resumiria os ajustes e aquilo que faz do lucro real diferente do lucro contábil são esses três grandes critérios. Para a despesa, eu tenho regras de governança corporativa. Para as receitas ou benefícios, nós temos a questão da exclusão, né, de isenções e benefícios tributários, e para ambos, tanto adições como exclusões, nós temos a regra de realização. Com isso, com essas três grandes regras, critérios em mente, nós conseguimos, de uma certa maneira, entender e equacionar essa relação do lucro real com o lucro contábil. Eu acho que, de uma maneira bastante resumida e de fundamentos, isso talvez seja o suficiente por hora. E, mais uma vez, agradecendo a oportunidade.